Histórias do dia. Vamos ao Porto porquê? Porque eu descobri ontem que há um português, Gonçalo Alves Cunha, que é embaixador do vinho português no Japão. Ele, para além de ser embaixador do vinho português, é escritor, mas já lá vamos. Boa tarde, como é que está o tempo no Porto hoje, Gonçalo? Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os que estão a ouvir e, primeiramente, também agradecer o convite. Ora bem, o tempo no Porto não está muito diferente, não é? Acho que estão mais 2 graus aqui, ou menos, presumo. Mas está um dia bastante solarengo, portanto recomendo vivamente às pessoas a passearem aqui pelas ruas do Porto. Muito bem. O que é isso de ser-se embaixador do vinho de Portugal no Japão? Olha, isso muito honestamente é uma caracterização um bocado hiperbolizada daquilo que eu faço. Eu, na verdade, sou um português em busca da sua concretização. E acredito que para um português atingir essa tal plenitude é necessário ter uma aventura no estrangeiro e, olha, como a mim, ou pelo menos quis assim o destino, levar-me também para além da tapa urbana, por assim dizer. Muito bem. E quais são as suas funções? Como, bom, se não é embaixador, se é uma forma exagerada, bom, mas aparecem os títulos. Eu, quando fiz uma pesquisa no Google por si, aparece como o título de embaixador do vinho de Portugal no Japão. É verdade, e como eu gosto de dizer, nesta retificação muito humilde da minha parte, mas acabo por ser um representante, pelo menos quando lá estive. Eu tive 6 meses, estive lá a viver e muito do meu ofício caracterizava-se precisamente por representar Portugal e os produtos portugueses, mais concretamente o vinho, naturalmente. Sim, e como é que são as relações comerciais entre Portugal e o Japão? Ora bem, as relações comerciais entre Portugal e o Japão, por acaso, têm um contexto até histórico bastante relevante, no sentido em que nós fomos os primeiros europeus a chegar ao Japão em 1543 e fomos até tremendamente preponderantes para o próprio imaginário coletivo do Japão, porque eles estavam num período bastante conturbado quando nós lá chegámos e lá está, nós até conseguimos oferecermos as armas de fogo, que até são conhecidas lá como a Tanegashima, que é a ilha onde nós aterramos, e desde então, que lá está, os portugueses sempre foram bastante preponderantes, fomos os primeiros também a traduzir a língua nipónica para uma língua ocidental e neste momento pode perfeitamente ser aprimorado e desenvolvido até as nossas relações, até porque em fevereiro deste ano foi assinado um acordo comercial entre a União Europeia e o Japão, que isso também é bastante preponderante e poderá ser muito bem utilizado a nosso favor, porque a receptividade está lá. A receptividade ao nosso produto está lá e, de certa forma, a condição mais adversa, pelo menos que eu senti quando lá estive, era precisamente as barreiras linguísticas, não é? E os nossos produtos, a qualidade dos nossos produtos acabava por transcender um pouco essa adversidade. O que é que acham os japoneses do vinho português? Os japoneses gostam bastante do vinho português, até pela harmonização com a gastronomia deles, naturalmente. Desde o sushi, não é? Que é mais notoriamente conhecido, mas também a soba. É verdade isso, que eles comem o tempo todo sushi? Ou isto é uma invenção para os ocidentais começarem a consumir sushi? Não necessariamente, não comem sempre sushi, mas é preciso ressalvar que o sushi lá é bastante diferente do sushi que se come aqui no Ocidente. É quase duas gastronomias bastante distintas. Lá é realmente uma pessoa ficar soberbada com a qualidade do sushi lá. Agora, eles têm uma. Mas diga-me só uma coisa, isso interessa muito. Aquilo que comemos cá em Portugal tem alguma coisa a ver com aquilo que se come no Japão? É seguramente uma tentativa de replicar o que se come por lá. Mas não tem nada a ver, para não? Não tem nada a ver. Muito bem. Bom, fazia-lhe uma pergunta e depois espetei-me ao comprido porque comecei logo a fazer outras. O que é que acham os japoneses do vinho português? Exatamente. O vinho português é bastante bem recebido, precisamente porque é essa tal harmonização que lhe ia falar. Mas lá está, eu até acho muito pessoalmente, isto também é uma opinião minha, eu acho que o vinho português, de certa forma, consegue encapsular bem este estado de espírito e um pouco esta ideia um bocado transcendental de Portugal ser assim um país inventado numa península indecisa e tem muita diversidade, desde a influência atlântica, a influência montanhosa e mesmo de planície. Portanto, a receptividade é imediata, porque lá está a harmonização desse tal sushi que nós tínhamos falado anteriormente com o vinho verde, por exemplo, ou então mesmo a eventualidades do soba ou da tempura. A tempura, que até foi uma prática gastronómica introduzida pelos jesuítas portugueses, que agora é bastante notória e mediática lá no Japão, que era a tal ideia de fritar os legumes, porque na altura os jesuítas não poderiam comer carne e muitos dos restaurantes tradicionais é isso que oferecem, exatamente. Que é o que é os legumes flambeados? Na altura era fritos, era comida frita. Os jesuítas tinham esta prática porque eles estavam privados de comer carne, então fritavam os legumes de forma a tornar mais apetecível. E na sua perspectiva, esse género de iguaria vai bem com vinho verde?
o sushi mais concretamente. E esse aqui já pode apanhar assim já pode apanhar se calhar um tinto, até um bocado mais estruturado, ou mesmo assim um castelão. Lá está, a própria particularidade, nós temos mais de 250 castas indígenas, e o facto de ser tão diversificado o nosso vinho, aquilo que nós podemos apresentar, e mais concretamente até o equilíbrio entre a assertividade química, por assim dizer, e o esforço criativo, porque eu já tive a oportunidade de conhecer bastantes produtores aqui em Portugal, e é lisonjeante ver o regozijo e a forma apaixonada com que eles trabalham o vinho que nós cá fazemos. Agora, naturalmente, que o que nós precisamos trabalhar bastante é no country branding, porque nós pertencemos ao vinho do velho mundo e estamos a rivalizar diretamente com França e Itália, que são dois países que, mais concretamente estes dois, né, de ressalvar, porque Espanha também se enquadra naturalmente, mas são dois países que já têm uma espécie de estilo de vida que é propagandeado, uma espécie de aquelas tais conceptualizações de glamour, requinte e por aí. Portanto, nós temos claramente de trabalhar a nossa comunicação, e temos bastante potencial precisamente pelo facto de que já temos um passado histórico e cultural bastante interessante. De que forma é que consegue promover o vinho português no mercado tão forte como o japonês? Pois, exatamente. Os objetivos, até era muito daquilo que eu estava a fazer e que continuo a fazer, é precisamente estes esforços de comunicação e de divulgação, no sentido de realmente tentar encaixar os vinhos e todos os outros produtos agroalimentares que eventualmente nós estejamos a exportar numa ideia do que é Portugal, e tentar realmente se fazer aquilo que estava a dizer anteriormente, que era encapsular este estado de espírito, esta ideia do que é ser portuguesa, tal ideia do preço da curiosidade ser saudade, e vender um bocado este estado de espírito, realmente esta ideia de o nosso fado, todas as particularidades culturais, e depois anexá-la intimamente com o próprio facto de já temos um longo registro de amizade para com os japoneses, não só no período, porque de certa forma nós, quase numa perspectiva de psicanálise assim meio lacanesiano, nós fomos o grande outro ontológico para os japoneses. Ou seja, os japoneses antes dos portugueses só tinham conhecimento dos chineses e dos coreanos. Aliás, o Japão é a terra do sol nascente, sendo a China para eles a terra do sol poente. Sim. E nós fomos o primeiro estrangeiro com aquele poderio tecnológico na altura. Eles até nos consideravam os nabujins, que os ajudámos precisamente a terminar esse período de guerra civil e a conseguir solidificar um imaginário coletivo, que foi introduzido o shogunato. Ou seja, nós temos uma longa tradição até o momento em que fomos expulsos de lá. Mas é isso que uma pessoa tem que trazer de volta, até porque eles aprendem na escola a influência que os portugueses tiveram na história deles. Na sua perspectiva, qual a região, no fundo, que nós podemos facilmente mostrar a um japonês e ele vai consumir com vontade? Uma região em Portugal, pergunta. Claro, sim. Sim, eu acho que, pronto... Vai-me dizer que é o Douro, que é a sua região favorita, não é? Pois, aliás, nós estamos a fazer muitas missões inversas com a Câmara do Comércio, é inevitável nós levarmos os japoneses que cá vêm ao Douro vinheteiro, né? Naturalmente. Mas há todo um esforço. Lá está, Portugal, aliás, nós agora até estamos a tentar trabalhar, mas isto ainda está muito esboçado, esta ideia, que era uma possibilidade de uma parceria ibérica, de forma a fazer uma feira ibérica no Japão, e nessas tais missões inversas, de trazer, pronto, eventuais jornalistas e até empresários japoneses, visitarem a Península Ibérica na sua totalidade, por assim dizer. Na totalidade, quer dizer, ver tantos sítios em Espanha como em Portugal. Mas realmente Portugal é tão diversificado e tem tanto encanto que é realmente complicado fazer assim um itinerário. Obviamente que aquilo que é uma inevitabilidade é Lisboa, Porto, não é? Essas duas grandes cidades, claro, para dar a entender essa ideia, pronto, aquela cosmopolita, até a contextualização histórica do nosso período, no nosso auge do século XVI, mas depois levar realmente a essas zonas das regiões demarcadas, tanto o Alentejo, também seguramente que é entendido como alguma preferência, naturalmente. Bom, o Gonçalo, para fecharmos esta conversa que já vai longa, o Gonçalo, para além de ser embaixador do vinho português no Japão, é escritor, não é? É verdade, pelo menos tento escrever. E nota-se na sua forma de comunicar que há aí muita dose de escrita pelo meio, não é? Sim, eu até tinha vontade de introduzir mais poesia. Na sua forma de comunicar? Então, em vez de fazer perguntas sobre a sua carreira como escritor, vamos fechar com um dos seus poemas. Você apanhou-me assim meio desprevenido. Olha, não tenho assim um poema de cor meu, mas posso-lhe... Olha, deixa-me cá ver. Posso eventualmente falar um bocadinho de amor, o que é que acha? Vamos embora. Então, tem menos de um minuto, por favor. Menos de um minuto. Não, também é relativamente rápido. Este é um poema, ou uma espécie de aforismo do Leopardi. Deixa-me ver se eu me recordo. E começa mais ou menos assim.
O amor é o irmão dele. Não, peço desculpa, mas acho que não me estou a lembrar bem deste poema. Com muita pena minha. Faz mal. Mas é. Faz mal, valeu a tentativa. Ficámos pelo amor, é. Falhei neste momento agora. Foi complicado. Gonçalo, prometo que. Então deixe-me só dizer, então, não me perdoaria se eventualmente não terminasse de forma poética. Deixe-me então deixar este aforismo bem mais curto, e deste eu não me irei esquecer seguramente, que é nomeadamente sobre a ilusão. A ilusão que nos exalta é para nós mais querida que 1000 verdades. Está feito. E prometo que um dia ligo-lhe para conversarmos da sua carreira e também de vinho. Um grande abraço. A participação de Gonçalo Alves Cunha, embaixador do vinho português no Japão.